Acha que eu não te reconheço? Você é a pessoa que fez eu perder tudo, Mariana. As palavras saíram da minha boca como um soco, e o impacto delas parecia reverberar no ar. Aquele silêncio mortal na cabine do carro me engoliu, e eu não conseguia mais voltar atrás. A chuva batia forte nas janelas, e o reflexo das luzes da cidade se espalhava por todo o vidro, criando um cenário de caos e desespero. Eu me senti como se estivesse sendo puxado para um abismo, sem saber como escapar. Mariana não respondeu de imediato. Suas mãos apertaram o volante com força, e seu olhar permaneceu fixo na estrada, sem nem sequer desviar para me encarar. Eu pude sentir a tensão crescente no ar, como se ela estivesse segurando a raiva e a dor por dentro. Ela não queria me dar o privilégio de uma resposta imediata. Eu não podia culpá-la. Eu sabia que ela tinha razões para estar distante para me evitar. Afinal, fui eu quem a abandonei. Você ainda lembra de mim? A voz dela soou finalmente, e eu percebi que, por mais que tentasse não me importar, cada palavra me atingia como uma lâmina. O passado, que eu achava ter enterrado, estava voltando com força total. Eu não sabia o que dizer. Aquelas palavras vieram com tanta força que me deixaram sem reação por alguns segundos. Como era possível que depois de todos esses anos eu estivesse ali, dentro de um carro de Uber, com Mariana ao volante? Eu, Joaquim Pereira, CEO da maior empresa de tecnologia do Brasil, voltando para o mesmo ponto de partida. As memórias, as falhas, as promessas não cumpridas. Tudo estava ali, na minha frente. Sim, claro, consegui finalmente responder, a voz mais trêmula do que eu queria. Eu lembro de você. Ela suspirou, mais como se estivesse exausta do que irritada. E então, como se quisesse evitar mais uma discussão, continuou a dirigir. Não houve mais palavras por um tempo. O barulho da chuva e o som do motor eram tudo o que havia entre nós. Eu estava ali, sentado no banco de trás, tentando processar tudo, tentando entender o que estava acontecendo e por que o destino decidiu me dar essa segunda chance de enfrentar meu passado. Mas era um passado tão complicado, tão repleto de erros e arrependimentos, que a ideia de voltar atrás parecia insustentável. Por quê? Por que está dirigindo um Uber, Mariana? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio. A dor nas palavras não era algo que eu podia esconder. Para sobreviver, ela respondeu, a voz fria e distante. Não tenho escolha. Eu fiquei em silêncio, pensando nas minhas próprias escolhas. Eu tinha o mundo aos meus pés, uma carreira de sucesso, um império. E ela, Mariana, a mulher que eu deixei para trás, estava dirigindo um carro para se sustentar, porque eu não estive lá para ajudá-la. Como ela havia dito, ela não tinha escolha. A dor do que fiz a atingiu, e eu sabia que as palavras não seriam suficientes para reparar tudo o que destruímos. Eu havia sido egoísta, obcecado pela minha carreira, e agora estava pagando o preço de uma solidão que não imaginava ser possível. Eu deixei Mariana para trás e, por consequência, deixei minha família. Tenho filhos. Joaquim, Mariana disse de repente, como se estivesse tentando medir minhas reações. Eles são seus. Eu quase não consegui processar aquilo. Meus olhos se arregalaram. Filhos? Eu? Meus? Filhos? Eu tinha filhos? Como eu poderia não saber disso? O que mais? Eu não sabia. A culpa que me esmagou naquele momento era tão forte que eu quase não consegui respirar. Como eu não sabia disso, Mariana? A voz me traiu, mas as palavras estavam saindo sem que eu pudesse controlar. Como eu não recebi nenhuma mensagem? Ela olhou para mim, finalmente, dessa vez, com uma frieza que eu não podia mais ignorar. Porque você nunca quis saber. Eu tentei, Joaquim, eu tentei de todas as maneiras possíveis te avisar, mas você estava ocupado demais com sua maldita carreira para ver o que estava bem na sua frente. Eu queria me desculpar, mas a verdade era que não sabia nem por onde começar. A dor do abandono, o sofrimento que ela havia passado, enquanto eu estava lá fora, no meu mundo de sucesso e prestígio, me atingiu com uma força que me deixou sem palavras. Eu te procurei, Joaquim, e quando você se tornou impossível de alcançar, eu desisti. Mas as crianças, elas precisam saber quem você é. As palavras dela ecoaram em minha mente, e eu sabia que ela estava certa. Eu não podia mudar o que fiz. Eu não podia voltar atrás. Mas agora, eu tinha que tentar fazer o que fosse necessário para reparar o que estava quebrado.
Maria era forte. Muito mais do que eu imaginei. Eu era só um homem cheio de arrependimentos. Um homem que havia deixado a mulher que amava e os filhos que nem sabia que existiam. Eu não sabia como começar, mas sabia que não podia fugir disso. Não agora. O carro parou em frente ao hotel. A luz suave do hall iluminava os vidros embaçados da janela do carro, criando uma atmosfera de incerteza. Eu me preparei para sair. Mas então, sem saber por que, virei-me para olhar Maria pela última vez. Ela não me olhou de volta, mas o silêncio que pairava entre nós era mais pesado que qualquer palavras. Maria estava lá, uma mulher que soubera construir sua vida sozinha, sem minha ajuda. Eu estava a ler com a sensação de que tudo que tinha conquistado não valia nada sem a família que deixei para trás. Eu saí do carro, sem dizer mais nada. Ela não tentou me impedir. Ela sabia, assim como eu, que palavras não faziam mais diferença. A chuva tinha parado quando eu entrei no lobby do hotel. A cidade estava mais calma agora, mas dentro de mim, as coisas estavam longe de estarem tranquilas. Eu olhei para o meu reflexo, no vidro da entrada. A imagem de um homem que parecia ter tudo, mas que no fundo, sabia que havia perdido o mais importante: a família. Minhas mãos estavam geladas, e a sensação de vazio era esmagadora. Eu tinha conseguido tudo o que um homem poderia desejar: fama, poder, uma fortuna acumulada com anos de trabalho. Mas de que servia isso, se eu não tinha ninguém para compartilhar? Eu estava só. E a solidão tinha um peso que nenhuma quantidade de dinheiro poderia aliviar. No meu quarto, eu fiquei em pé por alguns minutos, observando a vista da janela. A cidade parecia tão pequena lá de cima. Eu tinha conquistado isso, mas ao mesmo tempo não tinha nada para mostrar. A vida de sucesso que eu havia perseguido estava vazia, sem ninguém ao meu lado. E agora, havia mais uma coisa que eu precisava enfrentar. A culpa Maria. Eu não sabia o que fazer com as palavras dela. Eu tenho filhos, Joaquim, eles, os seus. Isso ecoava na minha mente, me atormentando. Eu tinha filhos. Eu nem sabia disso. Como pude ter sido tão cego, tão obcecado com meu próprio sucesso, que não percebi o que estava acontecendo bem diante dos meus olhos? Eu falhei, e a responsabilidade era minha. Eu não havia feito parte da vida deles. E agora era tarde demais para voltar atrás. Minhas mãos tremiam. Eu peguei o telefone e comecei a digitar uma mensagem para Maria. Precisamos conversar. Eu preciso ver você. Eu quero tentar fazer as coisas certas. Mas eu sabia. Mesmo que quisesse tentar, eu não poderia apagar o que havia feito. Como ela poderia confiar em mim novamente? Eu não tinha respostas. Tudo o que eu tinha eram desculpas vazias, que não mudariam nada. Aquela noite foi difícil. Eu não conseguia dormir. Minha mente estava uma bagunça, cheia de imagens e pensamentos conflitantes. Eu sabia que precisava enfrentar Maria novamente. Mas o que eu diria? Como poderia recomeçar quando tudo o que eu havia feito era destruí-la? Quando eu decidi focar na minha carreira, eu sabia que estava deixando muito para trás, mas não sabia o quanto isso doeria depois. Eu me vi em um espelho quebrado, e agora não havia como juntar os pedaços. Por fim, eu decidi que tinha que ver Maria. Precisava vê-la. Precisar de alguma forma entender a dor que eu tinha causado. Tinha que tentar me redimir. Não porque eu merecia, mas porque, de alguma forma, ela merecia saber que eu realmente me arrependia. Eu não queria mais me esconder do que fiz. Eu sabia que seria difícil, mas se existia alguma chance de eu me reaproximar, era agora. Então, eu a convidei para um café, um local calmo, longe da agitação do trabalho, um lugar onde eu poderia olhar nos olhos dela e, ao menos, tentar ser honesto. O café era pequeno e aconchegante, situado em uma rua tranquila da cidade. Eu cheguei primeiro e me sentei à mesa do fundo. A luz suave que entrava pelas janelas criava um ambiente confortável, mas meu coração estava em frangalhos. Eu estava me preparando para um confronto, mas o que mais me preocupava era como Maria reagiria. Será que ela ficaria com raiva? Ou talvez apenas indiferença? Eu não sabia o que esperar, talvez nem ela soubesse o que esperar de mim. Minha mente estava cheia de perguntas. Será que ela ainda me odiava? Será que eu poderia reverter os danos que causei? O tempo que passei fora, a distância emocional que criamos. Tudo isso parecia impossível de superar. Quando ela entrou, eu não a reconheci de imediato. Não porque ela tivesse mudado, mas porque, pela primeira vez, eu realmente a vi. O cabelo solto, o rosto sem maquiagem,
o olhar firme. Eu observei por alguns segundos. Eu sabia o quanto ela tinha mudado ao longo dos anos. Ela era a mesma, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. A mulher que eu vi agora não era mais a jovem que eu havia conhecido. Ela era forte, e isso me fez sentir uma mistura de vergonha e admiração. Ela se aproximou da mesa com uma expressão séria, e sem dizer uma palavra, sentou-se à minha frente. Eu sabia que tudo o que eu queria era que ela me perdoasse, mas percebi que talvez não fosse tão simples assim. Então, Joaquim, ela começou. A voz dela era suave, mas havia uma firmeza que não passava despercebida. Você queria conversar? Eu senti como se tivesse sido atingido por um raio. Isso era mais difícil do que eu imaginava. Eu estava preparado para pedir desculpas, mas o olhar de Maria me dizia que palavras não eram suficientes. Ela não queria mais ouvir promessas vazias. Sim, eu comecei, mas não sabia por onde continuar. Eu não sei nem como começar. Eu sei o que fiz. E não há desculpas para isso. Ela me observava em silêncio, as sobrancelhas levemente franzidas, como se estivesse avaliando cada palavra que eu dizia. Você sabe o que fez, Joaquim? Ela me interrompeu, e o tom de sua voz estava mais incisivo agora. Porque parece que você não sabe, ou melhor, talvez você soubesse, mas escolheu não saber. Você se importou mais com a sua carreira, com a sua imagem, com o que as pessoas pensavam de você, do que com a sua própria família. A culpa não é só sua. A responsabilidade foi minha também. Mas você me abandonou. Você abandonou seus filhos. As palavras dela caíram pesadas, como pedras jogadas na água calma de um lago. Cada uma delas parecia afundar em mim. E eu sentia a dor que ela estava carregando por todo esse tempo. Eu tinha me tornado um homem egoísta, um homem incapaz de ver além do próprio reflexo. E ali estava a Maria diante de mim, mostrando o que eu havia perdido. Eu não esperava nada de você, Joaquim, ela disse, a voz mais suave, mas ainda cheia de amargor. Eu segui minha vida. Fiz o melhor para mim e para os meus filhos. Eles cresceram, com ou sem você, e eu aprendi a viver sem sua presença. Eu não sabia o que dizer a isso. Como eu poderia contestar algo tão real, tão duro? Eu tinha falhado como pai e como homem. Mas eu quero mudar, Maria. Eu quero conhecer meus filhos. Eu quero fazer as coisas certas agora, disse eu, sentindo um peso enorme em meu peito. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas, por favor, me dê uma chance. Maria olhou para mim por um longo tempo. Era como se ela estivesse decidindo algo muito maior do que eu poderia imaginar. Ela não disse nada. Ela apenas olhou. O silêncio entre nós se estendeu, mas pela primeira vez, eu senti que, talvez, ela estivesse me ouvindo, talvez, estivesse considerando a ideia de uma nova chance. A tarde se arrastava, e eu não sabia o que mais eu poderia fazer para corrigir os danos que causei. Cada palavra dita, cada gesto, parecia não ser o suficiente. Eu não sabia se Maria acreditava nas minhas intenções, ou se ainda me via como o homem que havia abandonado ela e os filhos. A expressão dela, calma mas implacável, me deixava desconfortável. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que ela não seria facilmente convencida por palavras vazias. Ela já havia sofrido demais para confiar em mim, novamente depois do café. Ela me disse que precisava de tempo para pensar. Não sei se isso era uma boa notícia ou uma péssima notícia, mas no fundo, eu sabia que era o único caminho que ela poderia seguir. Eu não podia forçar nada. As coisas haviam chegado a um ponto onde tudo o que restava era ser honesto e esperar. Mas, como poderia ser honesto se nem eu mesmo sabia como me perdoar? Como poderia esperar que Maria fizesse o mesmo? A noite caiu, e eu ainda estava em meu escritório, olhando para a tela do computador, mas sem conseguir processar nada. Eu havia perdido a conta de quantas horas passei ali, tentando pensar em uma solução, mas a resposta estava bem na minha frente. Em um simples telefonema que eu deveria ter feito há muito tempo. Eu decidi ligar para a única pessoa que poderia me ajudar a entender o que fazer agora. Meu amigo de longa data, Felipe, ele sempre foi aquele tipo de cara que tinha uma visão clara das coisas, que sabia lidar com situações difíceis. Talvez ele me ajudasse a enxergar o que eu estava fazendo de errado e me desse alguma perspectiva. Eu precisava de alguém do lado de fora para me dar uma luz. Felipe, sou eu. Joaquim, podemos conversar? Eu tentei manter a voz tranquila, mas minha ansiedade era palpável. Claro, Joaquim. Que aconteceu?
Está tudo bem? Felipe respondeu claramente preocupado. Eu passei os próximos minutos explicando a situação, desde o reencontro com Maria até a descoberta de que tinha filhos. Felipe, como sempre, ouviu atentamente antes de dar sua opinião. Você tem que ser paciente, Joaquim. Maria não vai te perdoar da noite para o dia. Ela não está apenas magoada com você. Está lidando com a dor de criar filhos sozinha, enquanto você estava longe, criando um império. Ela tem suas próprias cicatrizes. Entende? Felipe falou calmamente, mas as palavras dele me atingiram como uma verdade dolorosa. Eu sabia disso, mas ouvir de alguém, fora da situação, me fez perceber o quanto eu havia sido egoísta. Mas eu quero estar lá para eles agora. Felipe, eu quero fazer as coisas certas. Quero ver meus filhos e pedir perdão por tudo que fiz. Você vai ter que mostrar, Joaquim. Não é só falar. Ela precisa ver ação. As palavras não significam nada sem as atitudes. Eu sei que é difícil, mas você não pode esperar que ela abra o coração imediatamente. As pessoas não esquecem o que dói, mesmo que tentem seguir em frente. As palavras dele me deixaram em silêncio por alguns segundos. Eu sabia o que ele dizia. Estava certo, mas como mudar? Como mostrar que eu havia realmente mudado? Eu estava tão preso aos meus erros passados que não conseguia ver claramente o caminho à frente. Você já fez a primeira coisa certa. Joaquim, Felipe continuou. Você reconheceu seus erros. Isso já é um começo? Agora, tenha paciência e continue tentando. Dê espaço para ela, mas esteja lá quando ela precisar de você. E, sobre os filhos, isso é um passo de cada vez. Não queira apressar as coisas. Eu suspirei profundamente. Felipe estava certo. Eu não podia forçar um perdão. Eu tinha que ganhar a confiança dela de novo. Mas isso não seria feito em um único encontro. Eu teria que mostrar que eu era capaz de ser o pai que eles precisavam. Mas como me aproximar deles depois de tanto tempo? No dia seguinte, acordei cedo, mas a sensação de culpa ainda pesava sobre mim. Eu não conseguia tirar da cabeça as palavras de Maria, o olhar frio e a maneira como ela se manteve distante de mim. Eu sabia que ela estava tentando se proteger, e isso me doía profundamente. Eu decidi dar o primeiro passo concreto. Eu mandei uma mensagem para ela, dizendo que gostaria de falar mais sobre os meus filhos, que eu queria conhecer eles, mas que também sabia que precisava dar tempo para Maria. O celular vibrou. Era a resposta dela. Vamos nos encontrar amanhã, só para conversar sobre os meninos. Não espere mais do que isso. Era uma resposta simples, mas para mim era um sinal de que talvez ela estivesse disposta a começar de novo. E para eu me redimir, essa era a chance que eu precisava. O dia seguinte chegou e eu estava nervoso. Mais nervoso do que eu esperava. O lugar onde combinamos de nos encontrar era o parque próximo da casa de Maria. Não era o melhor cenário, mas eu sabia que ela queria algo simples, algo neutro. Eu cheguei cedo e fiquei esperando em uma das mesas de madeira. O parque estava vazio, exceto por algumas famílias que passeavam com seus filhos. Eu me perguntava como seria esse encontro. O que ela diria? Como seria o primeiro contato com meus filhos? Minutos depois, vi Maria se aproximando com as crianças. Leo e Zoe, meus filhos. Eles pareciam tão diferentes do que eu imaginava. Leo estava segurando um livro de ciências, enquanto Zoe brincava com uma bola, rindo. A cena era tão normal, tão simples, mas eu me sentia completamente deslocado. Eu não fazia ideia do que fazer, como agir, como me aproximar deles depois de tanto tempo. Maria me olhou assim que nos aproximamos, com aquele olhar sério. Eles estão prontos para te conhecer, Joaquim. Só lembre-se de não fazer promessas que você não pode cumprir, ela disse. A voz um pouco mais suave do que no nosso último encontro, mas ainda cheia de proteção. Eu assenti, tentando me acalmar. Meus filhos estavam bem à minha frente. Eu queria tanto fazer a coisa certa, dar o primeiro passo correto. Eu me agachei, tentando ficar no nível deles. Leo olhou para mim com curiosidade. Seus olhos profundos, como os meus. Oi, Leo. Eu sou o seu pai, Joaquim, eu disse, a voz falhando no início. Zoe olhou para mim com um sorriso tímido. Pai? Leo perguntou, a palavra saindo de sua boca como uma dúvida. Ele parecia confuso, mas não assustado. Sim, eu sou o seu pai. O estive fora, mas... Estou aqui agora, eu disse, sentindo o peso da minha falha, mas também uma leve esperança de que talvez, apenas talvez pudesse começar a corrigir isso.
Zoe, com seus olhos brilhantes, disse: Você gosta de ciências? Eu gosto de dançar e fazer coisas divertidas. Ela se aproximou de mim, ainda um pouco hesitante, mas com uma curiosidade evidente. Eu sorri para ela, tentando manter a calma. Eu adoro ciências e eu também gosto de dança. Eu adoraria aprender mais sobre o que você gosta de fazer. Os primeiros minutos foram difíceis, mas aos poucos, Leo e Zoe começaram a se abrir. Não foi instantâneo, mas foi um começo. Eu não esperava que fosse fácil, mas ver aquela confiança lenta começando a se formar dentro deles foi tudo o que eu precisava. O encontro foi um pequeno passo, mas já me sentia diferente. Ao ver meus filhos pela primeira vez, senti uma mistura de alegria e culpa, mas a alegria foi o sentimento predominante. Eles eram meus. Eles estavam ali, e agora eu tinha uma chance, uma oportunidade. A oportunidade que eu nunca pensei que teria de ser o pai que sempre deveria ter sido. Mas isso era só o começo. Eu sabia que o caminho seria longo e árduo, mas eu estava pronto para seguir. Eu só precisava ser paciente, ser presente. Eu precisava ser o homem que Maria e os meus filhos mereciam. Nos dias que se seguiram ao nosso encontro no parque, o peso da responsabilidade se intensificou em mim. Eu havia dado o primeiro passo, mas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Cada palavra que eu dizia, cada gesto que eu fazia, parecia ser um teste para saber se eu realmente estava disposto a mudar. Eu estava determinado, mas a dúvida ainda rondava minha mente. Eu não queria ser apenas mais uma promessa vazia. Queria ser alguém de verdade para os meus filhos, alguém que eles pudessem confiar. Maria, por sua vez, mantinha uma distância cautelosa. Ela me dava espaço, mas ao mesmo tempo, seu olhar era como uma prova constante de que ela não se esqueceria tão facilmente do que aconteceu. Eu sabia que ela estava apenas se protegendo, mas isso só tornava a situação mais difícil. Ela não queria se entregar a um possível perdão, e eu não poderia culpar ela por isso. Eu comecei a fazer mudanças em minha rotina. Eu sabia que tinha que começar a demonstrar minhas intenções. Então, além de tentar ser mais presente, também me afastei de alguns compromissos de trabalho. A prioridade era minha família agora, ou ao menos, tentar reconstruí-la. Mas eu sentia a falta de Maria e dos meus filhos, a cada dia que passava. Eu queria estar mais perto deles, mais envolvido, mas sabia que não poderia ser uma presença avassaladora. Eu precisava ser paciente. Eles precisavam de tempo para se acostumar comigo. Foi num sábado à tarde, semanas depois daquele primeiro encontro, que eu finalmente recebi um telefonema de Maria. Meu coração disparou quando vi o número dela na tela do celular. Eu sabia que ela tinha me dado espaço, mas eu também sabia que por trás daquela postura de dureza havia algo mais, algo que talvez ela ainda guardava para si. Joaquim, a voz dela veio baixa e séria. Eu estava pensando... Leo e Zoe querem te ver de novo. Eles falaram sobre você e disseram que gostaram do que viram. Acho que podemos tentar mais uma vez, mas sem pressão, sem esperar que tudo seja perfeito logo. Vamos com calma. Eu senti um alívio imenso, mas também uma onda de insegurança. Eu vou estar lá, Maria. Eu prometo que vou fazer tudo certo dessa vez. Ela não disse nada por um momento, como se estivesse esperando mais alguma coisa. Mas então, ela apenas suspirou e falou: Não precisa prometer nada, Joaquim. Apenas seja você mesmo. Quando cheguei à casa de Maria, estava um dia ensolarado, o que me deu um pouco mais de confiança. Eu sabia que as crianças gostavam de brincar no jardim. Então, eu decidi ir até lá. Maria estava na porta quando eu cheguei, mas não havia nenhum sinal de raiva ou hostilidade. Ela me olhou por um momento e depois fez um gesto com a mão para que eu a seguisse até o quintal. Leo estava no jardim, com um conjunto de ferramentas de jardinagem nas mãos, tentando sem muito sucesso plantar algumas flores. Zoe estava perto dele, balançando uma corda com a qual parecia estar inventando algum jogo novo. Eles estavam concentrados, mas assim que me viram, pararam. Oi, pai, Leo disse, a palavra saindo de sua boca de maneira um tanto hesitante, mas também com uma curiosidade que me deu esperança. Ele me observava com um olhar profundo, tentando entender quem eu realmente era. Oi, Leo, respondi, tentando sorrir de maneira natural, mesmo com a tensão apertando meu peito. Como está o plantio das flores? Ele olhou para as mãos cheias de terra e respondeu com um sorriso tímido. Não é fácil, mas vou conseguir. Quero ter um jardim bonito. Eu também gosto de jardins, falei,
me ajoelhando perto dele. Posso te ajudar a terminar? Leo olhou para minha mão estendida e por um momento parecia indeciso. Mas então, ele assentiu. Tudo bem. Você pode me ajudar. Mas tem que fazer certinho. Aquela interação foi um pequeno passo, mas me fez sentir que eu estava começando a me aproximar dele. Enquanto eu ajudava Leo a cavar um buraco para a planta, Zoe se aproximou, com o mesmo sorriso travesso que eu lembrava de quando ela era mais nova. Pai, você sabe dançar? Ela perguntou, com uma empolgação que me fez rir. Danço um pouco. E você? Sabe dançar? Eu sabia que ela adorava dança, e a expressão no rosto dela era uma mistura de orgulho e diversão. Claro, eu sou a melhor dançarina da escola. Ela respondeu com confiança. Você vai ver só. Eu sorri, me sentindo um pouco mais à vontade, como se tivesse conseguido fazer alguma conexão verdadeira com eles. Se você me ensinar, quem sabe eu consiga dançar tão bem quanto você um dia. Zoe deu uma risada e me puxou para o meio do jardim, começando a mostrar alguns passos de dança. Embora estivesse um pouco desajeitado, eu estava me divertindo. Leo, por outro lado, observava a cena com um sorriso tímido, mas parecia gostar da ideia de me ver mais envolvido com Zoe. A tarde passou devagar, mas de uma maneira boa. Quando o sol começou a se pôr, Maria se aproximou de nós, sentada na cadeira ao lado do jardim. Ela não falou muito, mas seus olhos estavam atentos, observando tudo o que acontecia. Eu sabia que ela estava avaliando cada um dos meus movimentos, observando se eu realmente estava mudando. Eu podia sentir isso no ar, mas não podia forçar. Eu só podia ser quem eu era, sem pressa. Quando a noite chegou e as crianças foram para dentro, Maria ficou um momento ao meu lado, em silêncio. Eu não sabia o que ela estava pensando, mas sabia que esse silêncio era um tipo de aprovação. Você está indo bem, ela disse, finalmente quebrando o silêncio. Mas não espere que seja fácil. Eles são resilientes, Joaquim. Mas você ainda tem que conquistar muita coisa. Eu assenti. Eu sabia que não estava fácil para ela também. Não era só sobre mim, mas sobre ela também. Ela havia passado anos criando os filhos sozinha, sem minha ajuda, sem o apoio de um homem que deveria ter sido mais do que um espectador na vida deles. Eu sabia que ela tinha direito às suas reservas, mas também sabia que eu não podia desistir. Eu vou continuar tentando. Maria, vou fazer o que for preciso, eu disse com firmeza, sentindo que pela primeira vez, minhas palavras estavam sendo ditas com uma verdade que eu não tinha antes. Ela me olhou por um momento. E algo mudou em seus olhos. Não era um perdão imediato, mas talvez uma aceitação de que, finalmente, eu estava disposto a lutar pelo que era certo. A semana seguinte foi marcada por um silêncio que eu não sabia como lidar. Eu tinha me aproximado de Leo e Zoe no jardim. Havia feito as primeiras tentativas de ser o pai que eles mereciam. Mas o que acontecia entre mim e Maria ainda estava no limbo. Ela parecia mais tranquila, talvez até um pouco mais disposta, mas o olhar dela ainda carregava a cautela de quem tinha sido ferido no passado e sabia que não podia confiar facilmente. Eu entendi isso, mas ao mesmo tempo, a sensação de não saber exatamente onde eu estava me matava por dentro. Eu comecei a pensar que talvez fosse melhor dar um passo atrás. Talvez eu tivesse ido rápido demais. Talvez estivesse esperando que as coisas se resolvessem rápido demais, sem levar em conta que o tempo que eu havia perdido não seria recuperado tão facilmente. Eu sabia que Maria não seria conquistada da noite para o dia, mas a ideia de perder a chance de estar perto dos meus filhos me fazia sentir como se estivesse em um jogo onde as regras estavam sendo constantemente mudadas. O telefone tocou no meio da tarde. Era Maria. Oi, Joaquim. Ela disse, a voz calma, mas com algo mais ali, algo que eu não conseguia identificar. Os meninos têm uma atividade no sábado, uma espécie de feirinha de ciências na escola. Eles me pediram para te convidar. Eles querem que você venha. Eu não sabia o que responder a isso. Era uma oportunidade, mas era também um risco. O que ela estava pedindo? Eu estava pronto para isso? Como eu deveria agir? Maria não falou mais nada por um tempo, deixando que a minha resposta fosse o suficiente para indicar que eu estava, no fundo, com medo. Claro, eu vou, disse eu, a voz mais firme do que eu realmente me sentia. Eu estarei lá. Ela suspirou do outro lado da linha, e o silêncio que seguiu foi pesado, como se ela estivesse esperando algo mais. Está bem, ela respondeu, a palavra curta, como um fim de conversa. O sábado chegou rápido, e com ele, a ansiedade. Eu me vesti com mais cuidado do que o normal. Sabia que era um simples evento escolar, uma feirinha de ciências.
mas para mim, representava um dos maiores testes da minha vida. Eu estava indo ali não só para apoiar meus filhos, mas para tentar construir uma base de confiança, algo que eu sabia que não viria sem esforço. Eu não podia errar. Quando cheguei na escola, vi as crianças correndo ao redor de um estande colorido, rindo e interagindo com outros alunos. Leo estava falando com um amigo sobre o modelo de robô que ele tinha montado, e Zoe estava encantada com uma apresentação de dança de uma colega, imitando os movimentos com uma energia que me fez sorrir. Eles estavam tão ocupados em suas atividades que nem perceberam minha chegada. E eu fiquei observando por alguns momentos, tentando processar o que estava acontecendo ali. Eu estava participando da vida deles. Eu estava presente. Maria apareceu perto de mim, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se adiantou e olhou para mim com um olhar firme. Não era hostilidade, mas uma contenção. Ela não queria demonstrar nada para os outros ali. Não queria parecer que estava me aceitando de volta. Mas eu podia perceber a tensão. Ela estava fazendo um esforço, eu sabia. E eu precisava fazer o mesmo. Oi? Ela disse, sem olhar diretamente para mim. Apenas um cumprimento formal. Oi, Maria, respondi, tentando não parecer nervoso demais. Como estão eles? Bem, Leo está explicando a coisa toda sobre o robô e Zoe. Bem, Zoe está encantada com tudo. Como sempre, ela respondeu com um sorriso leve, que, embora breve, foi a primeira coisa genuína que ela tinha demonstrado para mim em muito tempo. Eu vi, ela tem muita energia, comentei, vendo Zoe dar um giro ao redor de um estande, tentando convencer uma amiga a dançar com ela. Maria sorriu, mas logo a expressão dela se endureceu novamente. Eles cresceram rápido. Joaquim, mais rápido do que eu imaginei. Eu sabia o que ela estava dizendo. O tempo havia passado, e eu não estava ali para vê-los crescer. Eles eram agora duas crianças independentes, com interesses próprios, com um entendimento do mundo que eu não havia compartilhado com eles. O peso disso tudo me atingiu de uma forma que eu não estava preparado. Durante o evento, eu fiquei ali observando Leo e Zoe interagirem com os outros alunos e seus pais. Eu não queria parecer intrometido, mas sabia que minha presença ali estava significando algo. Eu não queria ser apenas o pai ausente. Eu queria ser o pai ativo, presente, que apoiava, que se importava. Eu queria ser alguém com quem eles pudessem contar. Alguém que nunca mais iria abandonar. Eu fui até o estande de Leo, onde ele estava explicando seu projeto para uma professora. Ele não percebeu que eu estava ali. Mas, quando terminou de falar, olhou para mim com um olhar curioso. Oi, pai, disse ele. Um pouco sem jeito, mas com um sorriso tímido. Você gostou do meu robô? Eu adorei, Leo, respondi, abaixando-me para olhar melhor o modelo que ele tinha feito. Você fez tudo isso? Sozinho? Ele balançou a cabeça. Orgulhoso. Sim, eu e alguns amigos. Eles ajudaram com o software, mas eu fiz a estrutura toda. Eu não sabia o que dizer a isso. As palavras não pareciam suficientes. Como eu podia dizer a ele que estava tão orgulhoso, que ao vê-lo ali, tão capaz e tão maduro, meu coração se enchia de uma alegria que eu não sabia como expressar. Você está indo muito bem, filho. Estou muito orgulhoso de você, disse eu, com a voz trêmula. Ele sorriu. E isso foi tudo o que eu precisei ver. O sorriso dele fez tudo parecer mais certo. Zoe se aproximou pouco depois, com os olhos brilhando. Você viu, pai? Eu sou a melhor dançarina da escola, ela disse, girando no meio da sala, com uma graça que me fez rir. Você está incrível, Zoe. Eu vi de longe. Continue assim. Ela me olhou com um sorriso radiante. Eu posso te ensinar os passos, se você quiser. Eu ri, sentindo uma onda de emoção me invadir. Eu adoraria. Mas acho que você dança muito melhor do que eu. Vamos, pai. Você vai conseguir. Ela insistiu, dando uma risada. Quando a feirinha terminou, os pais começaram a se despedir. E Maria se aproximou novamente. Eles gostaram de você estar aqui, Joaquim. Acho que você fez o que podia por agora. Eu não sabia o que ela queria dizer com isso. Mas a leveza na sua voz me fez pensar que talvez houvesse algo mais ali. Algo que ela não estava dizendo. Talvez ela estivesse começando a me ver de novo. Talvez não da mesma forma que antes, mas com uma abertura, uma possibilidade. Eu quero estar aqui, Maria. Eu quero continuar fazendo parte da vida deles. Eu sei que isso não é simples, mas eu vou provar que sou capaz, que eu posso ser o pai que eles precisam, disse eu, olhando profundamente nos olhos dela. Ela hesitou,
mas depois deu um pequeno sorriso. Eu sei que você está tentando, Joaquim. Isso é o que importa por agora. Eu queria acreditar que ela estava começando a acreditar em mim novamente, que ela estava permitindo que eu fizesse parte dessa nova vida. Não era fácil. Eu sabia que a confiança de Maria não viria de uma hora para outra e que o perdão seria um processo longo. Mas pela primeira vez, eu sentia que estava caminhando na direção certa. O sol havia acabado de se pôr, e a noite se estendia calmamente sobre a cidade. Eu estava em casa, mas pela primeira vez em semanas, não sentia o peso esmagador do trabalho, das reuniões, dos prazos e da correria diária que me consumia. O que eu sentia agora era uma mistura de alívio e uma ansiedade leve, mas palpável. Algo dentro de mim havia mudado. Eu já não era mais o Joaquim que apenas se importava com o sucesso profissional, com o crescimento da empresa, com as manchetes nos jornais e os contratos fechados. Eu estava começando a entender o que realmente importava. A verdadeira questão era: eu seria capaz de viver essa mudança ser constante sem voltar aos velhos hábitos? Naquela tarde, depois da feirinha de ciências, Maria e eu tínhamos tido uma conversa rápida. Eu sabia que ela estava começando a me ver com outros olhos, ou pelo menos estava disposta a tentar. Ela não me havia perdoado ainda, mas sua atitude não era mais a mesma. O muro que ela erguera ao nosso redor começava a ruir, mas ainda era cedo demais para comemorar. Eu tinha que seguir provando que era digno de confiança. Um passo de cada vez. A confiança de Maria não viria do nada, nem da noite para o dia. Eu estava sentado no sofá da minha sala, o olhar perdido na janela, enquanto pensava em como seria o futuro. Leo e Zoe já tinham ido dormir, e Maria estava na cozinha preparando algo para o jantar. Algo simples, mas reconfortante. Como as coisas poderiam mudar se nós dois nos esforçássemos o suficiente? Se eu fosse persistente, seria possível criar algo novo? Eu queria acreditar que sim. Nos últimos dias, eu estive mais presente. Estive com Leo e Zoe, ajudando-os nos deveres de casa, ouvindo suas histórias sobre a escola. E para minha surpresa, até me envolvi nas atividades extracurriculares de Zoe. Ela adorava dançar, e eu estava começando a aprender sobre isso, tentando me envolver mais, entendendo o mundo delas. Já com Leo, a conexão foi mais fácil. Ele adorava ciências e robótica. E eu, como um bom pai, que tentava ser, comecei a assistir aos vídeos e aulas que ele acompanhava para poder conversar com ele sobre o que ele estava aprendendo. Aos poucos, eu fui vendo que os dois estavam começando a me enxergar como parte da vida deles. Não como o homem distante e ausente de antes, mas como alguém que queria de verdade fazer parte do dia a dia deles. Maria, por outro lado, estava sendo gentil, mas ainda com cautela. Eu sabia que ela queria me dar uma chance, mas não podia se entregar de novo com facilidade. Depois de tantos anos lidando com o peso da responsabilidade sozinha, ela precisava ter certeza de que eu realmente estava disposto a ficar. Eu sabia que ainda precisava aprovar minha mudança, mas isso não me desanimava. Estava determinado naquele fim de semana. Maria sugeriu que fôssemos a um parque perto de casa. Leo e Zoe adoravam lá. Era o tipo de lugar em que eles poderiam correr e brincar à vontade, e onde eu também poderia mostrar a eles que eu estava ali para cuidar. Fomos os 4, eu, Maria e as crianças, em uma tarde quente de sábado. Não era o tipo de encontro romântico, mas era um passo importante. Chegamos ao parque e, assim que paramos o carro, Zoe puxou minha mão com entusiasmo. "Vamos brincar no balanço, pai. Você vai ver como eu sou boa", ela disse, com os olhos brilhando de alegria. Eu sorri, me abaixando para acompanhá-la. "Eu adoro balanços. Vamos lá então." Maria observava de longe, com um sorriso discreto nos lábios. Eu sabia que ela estava prestando atenção em tudo. Não era apenas sobre mim interagindo com as crianças, mas também sobre como eu estava tratando ela e a nossa relação. Eu sabia que ela estava tentando entender se eu realmente havia mudado. Quando terminamos de brincar, fomos até uma cafeteria dentro do parque para descansar. As crianças estavam animadas, contando histórias sobre suas brincadeiras, e eu estava absorvendo tudo. Maria se sentou ao meu lado, ainda um pouco distante, mas havia algo diferente nela. O olhar dela não estava mais fechado como antes, mas havia uma mistura de curiosidade e, talvez, de esperança. "Você está se saindo muito bem com eles, Joaquim?" Maria disse enquanto tomava um gole de café. "Os meninos... eles gostam de você. E isso é o mais importante." Eu não sabia o que responder, então apenas sorri. Não era a confirmação do perdão, mas ainda assim era um passo importante. Maria não estava apenas me observando,
mas também estava me deixando ser parte da vida deles. Isso significava que ela estava começando a confiar em mim novamente. E isso era tudo o que eu mais queria. Eu estou tentando, Maria. Respondi sinceramente. Eu quero que as coisas sejam diferentes. Quero estar aqui, com eles, com você. Eu sei que não é fácil, mas eu tô pronto para tentar. Ela me olhou por um momento, como se estivesse considerando o que eu tinha dito. Depois, ela deu um leve sorriso. Eu sei que você está, mas não vai ser fácil. O tempo vai nos mostrar o que somos capazes de fazer. Eu sabia que ela estava certa. As coisas não aconteceriam da noite para o dia, mas o simples fato de ela estar me permitindo estar ali, com a família, era um sinal de que as coisas estavam mudando. Eu não queria forçar nada. Eu queria que as coisas acontecessem naturalmente, mas estava disposto a lutar por isso. Naquela noite, antes de ir embora, Maria me pediu para ficar um pouco mais. Nós dois ficamos na varanda, olhando as estrelas. As crianças já estavam em seus quartos, e o silêncio da noite nos envolvia. Não havia pressa, não havia necessidade de pressa. Apenas a sensação de que estávamos começando a entender o que significava ser uma família novamente. Eu sei que as coisas estão diferentes agora, Joaquim, ela disse, quebrando o silêncio. Eu não espero que tudo se resolva logo, mas vejo que você realmente quer mudar. Isso significa muito para mim. Para os meninos, também. Eu sei que ainda tenho muito a fazer, Maria, disse eu, olhando para ela, com um coração pesado e ao mesmo tempo leve. Eu não posso mudar o passado, mas quero construir um futuro para nós. Para eles, para nós, todos. Ela me olhou e por um momento algo passou por seus olhos. Não era amor ainda, mas era uma aceitação, uma abertura para o que poderia vir. Talvez ainda fosse cedo para qualquer coisa, mas o simples fato de ela estar ali conversando comigo sobre o futuro me dava esperanças. O tempo continuou passando, e minha presença na vida de Maria e dos meninos foi se tornando mais natural. As conversas entre nós foram se tornando mais fáceis, mais reais. A cada dia, a confiança foi se reconstruindo, e eu sabia que ainda havia muito a ser feito. Eu não queria correr, não queria forçar um futuro que não fosse real, mas queria acreditar que com o tempo eu seria capaz de ser o pai e o homem que sempre deveria ter sido. A caminhada seria longa, mas algo dentro de mim dizia que, dessa vez, eu estava no caminho certo.